Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar de detalhes do capítulo 77 de Shumatsu no Valkyrie, um dos capítulos mais importantes da obra, porque olha, a gente teve aqui muitas coisas que eu acho que dá pra fazer pelo menos aqui uns 3 vídeos, vou chutar aqui por baixo, eu acho que dá pra fazer pelo menos uns 3 vídeos aqui sobre coisas que tivemos nesse capítulo, cara, sério mesmo, muito legal, já é um dos meus capítulos favoritos, e não teve luta, né, foi a conclusão de uma luta no caso que a gente teve aqui, não teve nenhuma mão sendo levantada, né, tudo que tinha pra rolar nesse sentido, né, já rolou no capítulo anterior, mas mesmo assim é um dos meus favoritos, tá, por algumas razões que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Então, lembrando que eu não posto aqui as imagens por questão de direito autoral, abre aí numa página paralela o mangá e vem acompanhando esse recap comigo. E lembrando que a gente tem aí o cupom NerdMetal-10 na descrição, beleza? Pra vocês usarem no site da Rox. Eu tô deixando o link aí também pra ajudar a galera, beleza? Só clicar lá aí no site da Rox e colocar lá no final da compra o cupom lá no cantinho, beleza? Inclusive tem vídeo sobre esse negócio aí. Sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando sobre o Beelzebub, né, que ele tá sendo ovacionado ali, né, começou sendo vaiado, lembram, né, quando começou a entrada dele a galera não gostou nem um pouquinho, de ambos os lados inclusive. E agora a gente vê aqui o contrário, né, já que os deuses acabaram torcendo pra ele no final e ele venceu, né. E aí a gente vê aqui que os deuses não só estão apoiando a vitória dele, como também estão respeitando a sua força. Isso é um negócio muito interessante, porque eles não respeitavam o Beelzebub de nenhum ângulo conhecido, tá ligado? Ele simplesmente não é respeitado, ele era temido no máximo, mas respeitado não. E tem diferenças entre ser temido e respeitado, tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Mas não é. E bom, a gente vê aqui então, né, que o pessoal aqui, enquanto tá ovacionando ele e tal, né, tem alguns elogios aqui. Eu adorei o elogio que fala, agora entendo melhor esse bastardo depressivo. Muito elogioso, com certeza. Quem viu aí, quem leu aí comigo, viu que essa cena foi meio bizarra, né? Enfim. E aí o Beelzebub na saída ele comenta, né, que não há tanta diferença entre os deuses e os humanos, no fim das contas, né? Isso é bastante interessante, porque, assim, o Beelzebub, ele percebe que os deuses, eles agem muito parecido com o outro lado também, sabe? Nesse ponto. E isso pode fazer muito sentido com um outro vídeo que eu vou abordar mais pra frente, que tem tudo a ver com esse capítulo aqui, inclusive, tá? Bom, aí a gente vê que ele sai, né, e tal, ali da arena, né, da parte ali do campo de batalha. E nos bastidores a gente vê que ele tá escorado na parede, né, ele vai ali se arrastando praticamente. E não vem ninguém auxiliar ele, não sei se vocês perceberam, mas do lado dos deuses, ninguém aparece pra ajudar o cara. É tipo, meio sacana, né, se parar pra pensar, né. Pois é. Aí teve o Ares, né, sentando aqui no trono dos Zeus. E eu quero pontuar um detalhe interessante, que tipo assim, esse trono que ele tá é do Zeus, é onde o Zeus deveria ficar. E quando ele senta, ele quebra a parte de trás. Que, se você prestar atenção nas imagens, eu não vi na primeira vez, mas revendo, eu percebi que ele quebrou a traseira ali do trono. E depois ele tem que ficar segurando quando o Zeus chega, porque ele pode ter terminado de quebrar o negócio e vai ser duramente punido aí, né? A água bateu na bunda, vamos dizer assim, né? Mas enfim, a gente vê aqui um detalhe interessante da conversa dele com o Hermes, né? O Hermes tá oferecendo aqui uma bebida pra ele, né? Tá servindo uma bebida pra ele. Eu não sei se é um vinho ou se é um hidromel. Como tá escuro eu vou chutar aqui que é um vinho, até porque a garrafa parece ser uma garrafa de vinho. E ele fala aqui, né, o Ares, que mesmo ele, que é o deus da guerra, não é capaz de entender o que aconteceu, né, no final da luta. E aí o Hermes, logo na sequência, ele fala, bom, nem eu esperava esse ataque, né? Isso é muito engraçado. Assim, muita gente não entendeu essa piada aqui, mas tipo assim, o contexto dessa piada é que
o fato dele ter falado depois do Ares faz parecer que ele é superior ao Ares, sacou? Então nas entrelinhas o Hermes dá uma debochada, tá ligado? Tipo, enquanto o cara tá falando ali, ah, eu sou o deus da guerra e nem eu consegui entender direito o que aconteceu naquele final, aí o Hermes tá basicamente falando, não, e nem eu, que sou acima de você, tá ligado? Esperava por aquele ataque, sacou? É meio que isso. Outro detalhe também dessa conversa, né, é de que o Ares não entendeu mesmo. Quando ele diz que ele não entendeu o que aconteceu no final, ele literalmente não viu nada, assim, ele não conseguiu assimilar o que aconteceu. Inclusive o teletransporte, ele nem reparou no teletransporte ali do braço do Tesla, tá ligado? Bem louco. Aí a gente vê aqui toda uma explicação, né, do que deveria acontecer e tal, de que ele deveria acertar o Beelzebub, né, pela frente e por trás. E parecia ser um bom plano e tal. E que provavelmente o que ele estava fazendo, né, com o Plasma Pulse Punch Infinity era posicionar o Beelzebub, né, deixar ele ali numa situação em que ele não esperasse um ataque pelas costas, porque até então ele foi direto ali num golpe de frente, né? Pois é. E aí quando chega o Zeus, percebam ali, né, que quando o Zeus aparece, a traseira ali do trono tá meio capenga, né? Tá meio pra trás ali, né? Bem louco. E aí o Ares, ele se levanta rapidamente, né? Porque é o lugar dos Zeus. E ele fica segurando aquela parte ali que tem uma rachadura, tá vendo? Ele tem uma rachadura na parte de trás. E ele fica segurando. O Zeus senta ali, ele fica segurando e olhando pra frente. É muito bom essa situação, na moral. É muito bom mesmo. Tem um ponto aqui legal que eu achei, né, que foi o Zeus reconhecendo a engenhosidade do Tesla, né, que ele diz que foi um golpe além da imaginação de um deus, ou seja, o próprio Zeus não esperava um movimento daquele, né, e eu acho que esse pá ele nem conseguiria defender, talvez, um golpe daquele. Eu tenho minhas dúvidas porque ele era muito ágil, né, então eu não sei se realmente ele não conseguiria sair da frente de um golpe do Tesla. Me parece que faz muito sentido ele conseguir desviar de praticamente tudo, inclusive. Porque o golpe do Tesla, ele não era rápido, mas era pesado. Esse que era o ponto, né? Eram golpes muito brutais ali. E os golpes que eram pra ser rápidos dele, são golpes que ele precisa carregar, precisa de toda uma manobra ali pra fazer. Então, não acho que seja uma coisa que o Zeus não pudesse lidar, sabe? Porém, sim, se pegasse, aí eu já não sei se ele realmente sobreviveria a alguns daqueles golpes ali, não. Porque o Plasma Pulse Punch por si só já é um golpe bem forte. Já é assim, nível tapão ali, nível empurrão ali do Raiden, sabe? Agora as variantes que ele fez, provavelmente alguns deles ali fariam danos permanentes no corpo do Zeus. A gente tá falando de golpes bem letais mesmo. Pegou já era, tá ligado? Provavelmente o cara não sobrevive. Então assim, é mais ou menos nesse nível que eu tô querendo pontuar aqui pra vocês, tá? E é legal de ver, novamente aí, né, que o Zeus reconheceu, né, o poder aí, então, do ser humaninho lá do outro lado. Interessante. E ele também reconheceu o Beelzebub, né, porque se não fosse o Beelzebub especificamente lutando contra o Tesla, né, já teria acabado essa luta. O Tesla teria levado essa, segundo constata ali o próprio Zeus, né. E ele fala que esse cara, ele é um cara realmente assustador, né, ele não é a princípio tão poderoso, né, quanto os deuses mais fortes, mas ele tem uma engenhosidade, né, ele usa ali de inteligência pra conseguir resolver os problemas e dá certo, tá ligado? Inclusive o final da luta foi resumido na inteligência, na verdade, ali, né. Embora a gente tenha feito aquelas críticas ali, né, sobre... foi um pouco limitado, né, o final do combate. Mas enfim. Aí a gente vai aqui para os humanos, né, especificamente os cientistas. Eu queria pontuar aqui um negócio que, poxa, a gente não teve aqui os religiosos, né, que estavam na plateia lá com os crucifixos quando apareceu o Beelzebub, né, cara. Acho uma pena, queria ver essa parte aqui da história também. E eu digo isso por quê? Porque a galera que tava enchendo o Tesla de elogios, etc, né, mas a gente também teve aqui uma parte da história aqui, que se eu não me engano foi o Einstein, se eu não me engano, né, ele comenta aqui sobre o Beelzebub, né, ele chega a fazer aqui uma espécie de elogio ali, também reconhecendo a força do adversário, né, que fez com que o Tesla fosse levado ao limite também, né, e cara, isso é bem interessante, porque até os humanos, né, reconheceram que o Beelzebub era um cara realmente poderoso, né, bem interessante. E você pode estar pensando aí, mas como assim? Os humanos sabem que os deuses são poderosos. Até vai, mas no caso aqui, né, dos cientistas especificamente, os caras estavam projetando
o traje do Tesla pra counterar um deus, né? Então, tipo, não é qualquer um que era pra vencer o Tesla, tá ligado? E realmente, não foi qualquer um, foi um cara bem específico, né? Como o Zeus ali diria, foi um cara a dedo, né? Escolhido a dedo ali pra poder parar o Nikola Tesla. Bem louco. E aí, legal que eles ficaram bem animados ali, né? E eles voltam para a bancada lá de trabalho para poder projetar, né? Continuar criando ali avanços para a ciência, né? Mesmo no outro mundo, mesmo depois aí do Ragnarok, eles vão continuar seguindo com as suas pesquisas. Isso é bem interessante, porque pode significar que vamos ter mais coisa, né? Como eu já vou comentar mais pra frente. Aí a gente teve aqui também a Gol, né? A Gol e a Brunhilde estavam ali, a Gol estava desolada, obviamente, pela sua irmã. Mas um fato bizarro é que quando ela se vira ali pra falar com a Brunhilde, né? A Brunhilde foi embora e deixou a Gol ali, cara. Isso aí eu achei de uma maldade extrema, tá ligado? Por parte ali, foi insensível e até egoísta da parte da Brunhilde. E eu acho que isso foi de propósito e também tem a ver com o que acontece mais pra frente no capítulo também. Vocês estão vendo que muita coisa tá relacionada com a parte do final ali, né? Desse capítulo aqui. E bom, a gente vê aqui então que a Gol ficou ali sozinha, né? Foi abandonada pela Brunhilde. Mas não é como se a Brunhilde estivesse, na verdade, vamos dizer assim, fria e calculista vai sobre as perdas do Ragnarok, né? A gente vê isso logo na sequência, onde ela entra ali numa sala improvisada, né? Tem os móveis ali cobertos e tal. E parece que tem ali uns projetores dos derrotados, né? Uns hologramas ali. E cada um dos derrotados tem um título, né, relacionado a eles. O Lubu é a alegria. O amor seria o Adão. O orgulho, o Poseidon. A justiça seria o Hércules. A paixão seria o Raiden. A inocência, o Zero Fuku. E a dignidade seria o Hades, né? E agora tem mais um aí nessa patota dos derrotados, que é o Tesla. E ele seria nada mais nada menos que o Avanço, né? Isso aqui eu achei interessante. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse ponto aqui. Só sobre isso daqui. Eu tenho uma teoria de que talvez o nosso queridão aí do final do capítulo tenha algo a ver com isso, tá? Pode ser que o nosso querido Sigurd tenha alguma coisa a ver com essa galera aqui que está ficando pelo caminho, tá? Enfim, aí a gente vai aqui então pra Brunhilde chorando, né? Então a gente vê que ela tá se lamentando, mas ela tá se lamentando principalmente pelos caras que estão morrendo, né? Mas não tanto pelas valquírias, né? Acho interessante isso, a gente vê ela se lamentando mais pelos caras e não por elas. Isso é algo que chama bastante atenção aqui. E aí teve aqui o Buda, né? O Buda aqui tá de supetão na sala, só observando a Brunhilde chorando, né? E ele dá uma baita debochada aqui com ela, né? Porque pegou ela num momento frágil, né? E obviamente a Brunhilde não gosta nem um pouco dessa situação, né? Mas o que acontece na sequência é um negócio super bizarro, né? Porque o Buda pega ela ali pelo braço, né? Como se fosse aqueles marmanjos de história de escolinha de filme americano, né? Aqueles caras do futebol americano que pegam as minas pelo braço e tal, troglodita pra caramba, né? E aí, ele tem uma pergunta para a Brunhilde, né? E a gente sabe que o Buda é um cara que ele vem cortejando a Brunhilde já faz um tempo, né? E especificamente ele pergunta sobre o ex-noivo da Brunhilde, o tal do Sigurd, né? E aqui eu quero pontuar que na versão onde tinha lá o Buda falando com o Sakata, acho que é assim que fala, né? Que ele tinha falado Siegfried, mas aqui trocaram para Sigurd. Eu não sei se em japonês estava Sigurd e os caras colocaram como Sigurd agora, e na primeira vez eles traduziram para Siegfried, ou se ocorreu a mesma coisa que acontece com a Gol, né? Que às vezes eu comento aqui que de vez em quando alguns nomes fazem sentido lá no Oriente, mas aqui no Ocidente o cara troca e esse tipo de coisa, né? Acho meio bagunçado quando rola isso daí. Mas enfim, eu vou chamar agora de Sigurd porque é o que tem, né? Enfim. Aí a gente vê aqui a resposta da Brunhilde, né? Que ela não fala no primeiro momento, mas a gente vê que ela fica com uma aura maligna, né? Eu tava pensando aqui se de repente ela não tava bolada com o Sigurd, né? Só que na verdade pode ser que ela esteja bolada com o Buda nessa situação toda, né? Porque ele fala a palavra ex-noivo. E a Brunhilde deixa bem claro na sequência que ela ainda é noiva do Sigurd. Ela não esqueceu dele e vice-versa. Então,
né, parece que esse ódio aqui foi destinado para o Buda especificamente, né? Bem louco. Aí a gente vê aqui então, né, que a Brunhilde fala, né, que o Sigurd aqui, ele não é o ex-noivo dela, e quebra quebra o coração do Buda ali, né? O Buda fica arrasado, né? A gente vê que ele fica arrasado porque ele deixa até o pirulito cair no chão, né, cara? Isso aqui tem um simbolismo muito forte, né, cara? Pra quem já é maior de idade, no mínimo engraçado. E aí ela sai triunfante, né? Porque o cara apareceu ali pra implicar com ela e ela só, né, deu a famosa lacrada ali e foi embora. E aí o Buda ficou bolado ali naquele momento. Mas aí ele se recompõe e comenta, né? Ô, pera aí, Butian. Você tá levando os seus problemas de adolescência um pouco longe, não é? E por que ele fala esse comentário aqui? Porque o que ele tá acusando é de que todo esse Ragnarok aconteceu por causa do Sigurd, sacou? A primeiro momento, parece que o Buda tava acreditando realmente que o Ragnarok foi feito pra Brunhilde proteger a humanidade. Mas parece que depois desse diálogo com a Brunhilde, ele realmente acredita que é mais pelo Sigurd do que pela humanidade em si. E isso é muito importante porque faz mais sentido, sabe, com a história. Porque como eu já venho pontuando, acho que desde o início, sei lá, do Ragnarok, a Brunhilde não é Floxichere. Ela nunca foi Floxichere. Então, tipo, esse negócio de, ela tá protegendo a humanidade é esquisito da parte dela, sabe? Como não faz parte da persona dela proteger a humanidade sob nenhuma desculpa, sacou? Agora, se isso de alguma forma beneficia o Sigurd, aí tem jogo. Aí faz sentido. Porque é algo que beneficia o lado pessoal dela, o ego dela, sacou? Aí eu vejo que faz muito sentido, sacou? E me parece que o Buda chegou nessa mesma conclusão. Pô, não é possível que você fez o Ragnarok inteiro, né? A extinção da humanidade tá nas mãos dessa galera que tá se sacrificando aí por causa de um cara, tá ligado? E provavelmente foi isso que rolou, tá? Enfim. E aí a gente vai para o Helgen, né? Vamos para o submundo aqui, no caso, o inferno nórdico, né? Bizarramente, né? É um inferno nórdico, mas tem um buraco lá. O buraco é mais embaixo, literalmente nesse caso. E embaixo do buraco do inferno nórdico tem o inferno grego, né? Tem o Tártaro, tem uma prisão grega. É no mínimo curioso como eles misturam aqui as mitologias. E eu gosto, tá? Eu gosto disso aqui. Tem gente que fala, não, tem que ser purista, né? Vamos dizer assim nesse sentido, mas eu acho balela, acho meio bobão. Aí a gente tem aqui, no submundo, no Tártaro, né? A prisão, onde a gente vê alguns caras, né? Uns guardas ali passando por alguns prisioneiros. E, cara, eu quero pontuar esses prisioneiros aqui, porque eu tenho a teoria de que, e aqui eu acho que dá pra falar no vídeo, de que esses prisioneiros podem ser uma rápida referência aos pecados capitais, sabe? Eu tenho essa teoria. Por quê? Me parece que cada um deles ali é referente a um pecado específico. Por exemplo, o magrelão ali chifrudo com rabo que tá ali, que seria literalmente, né, o diabo aqui, ele seria referente a o pecado ou do orgulho, né, porque seria o próprio diabo, né, então faria sentido ele ser orgulhoso, ou ainda poderia ser o avarento, né, já que ele não tem nada ali, é só um cara com um roupão aleatório, né, uma toga ali no caso, né, na calça ali. Mas enfim, eu acho que ele tá mais focado para o orgulho, tá? Tem uma outra criatura abissal ali, que é um gordão, que poderia ser a gula, então até agora parece fazer sentido. Tem um monte de carne aqui que eu não sei descrever, né? Eu sei que ele me lembra muito alguns bichos lá que tem no Demon Souls e no Dark Souls também. Que basicamente ele pode ser a luxúria, né? Ele pode ser a própria luxúria ali. Ou ainda... É porque eu não consigo ver direito, mas ele parece que tem algumas coisas saindo dele, pontudas, né? Podem ser armas ou algo do tipo, né? Ele poderia ser a ira também, né? É possível, mas acho que a luxúria faz muito mais sentido aqui. E a ira eu deixaria atribuído para o Cramunhão que a gente vê na sequência, né? Que é um monstrão, parece um gigantomáquia, né? Tem muito a ver, inclusive, com o gigantomáquia, esse bicho aí. E ele tem uma cara... Ele é um monstrão com cara de brabo, né? Então ele pode ser aí a própria raiva, né? A personificação da própria ira aqui. E, cara, me parece muito que faz sentido, viu?
Claro, pode ser só uma referência? Pode. Pode ser que ele nunca... não vai servir pra nada isso daqui? Pode. Mas me parece fazer bastante sentido. E pode ser também um gatilho aí para o futuro da obra, tá? Aí a gente vê quem são os guardas, né? São dois caras que eles são aqui demônios do rei Salomão, cara. Eu achei bem interessante isso. Um é o tal do Andras e o outro é o tal do Flaurus, tá? E eu quero pontuar aqui, especificamente, que eu sempre falo que as coisas que a gente vê sobre a mitologia, né, das religiões e tal, aqui em Shumatsu no Valkyrie não são abordados de maneira literal, são abordados de maneira parcial, ou seja, os caras pegam o que é interessante e adaptam. É basicamente isso, tá? Eles não trazem a risca. O próprio fato, né, de ter um Tártaro embaixo do Hellion já é suficiente pra você chegar nessa conclusão. Se isso não é suficiente, pô, nada será, né? Bom, esse Andras aqui, ele é um demônio, né, do rei Salomão, que ele é responsável sobre dar conselhos de como abater alguém, vamos deixar assim, vai. E ele tem o poder de semear e aumentar brigas e discórdias. Guarda esse final, essa parte de semear brigas e discórdias, tá? Essa é a parte que eu quero pontuar aqui. E o Flaurus, né, esse furro aí felino, né, Cats, né, não consigo esquecer desse filme. Detalhe que eu não vi esse filme, tá, eu só pelas imagens, eu fiquei antipático com ele, só pelas imagens, tá. Enfim, pra tu ver como tem coisa que você não precisa ver pra saber que é ruim, né, você não tem que experimentar as coisas pra saber que é uma droga. Pois é. No caso aqui do Flaurus, né, ele é responsável aí como um demônio que supostamente ele fala a verdade, né? Tem que ter ali uns preparativos e tal, né? Mas ele seria um demônio que ele conta o que você precisa saber, é mais ou menos essa a ideia. E acontece que essa parte dele e a parte do Andras, que eu deixei pontuado antes, tem muito a ver com o que acontece no diálogo entre eles e o Siegfried. Por quê? O Flaurus, ele entra aqui na conversa, né, no diálogo aqui com o Siegfried, e ele acaba falando sobre o que tá rolando no Ragnarok. Então ele faz a parte dele aqui na mitologia. E o Andras, ele dá um esporro no Flaurus, tá ligado? Depois, entende? Então, tipo assim, rolou uma briga aqui, né, do Andras com o Flaurus. É Andras, né? Andras com o Flaurus. E o Flaurus revelou aqui, né, segredos coisas que ele não deveria revelar para o prisioneiro, que é o Sigurd. Então, assim, eles fizeram realmente aqui a parte deles da história, tá ligado? Achei bem louco isso, eles pegaram coisas muito pontuais, né? E pra mostrar especificamente essas criaturas, né? Porque tirando isso, poderiam ser qualquer criatura ali, poderia ser qualquer outro demônio do rei Salomão ali de guarda, né? Mas enfim, e aliás eles estão só de guarda, né? Normalmente eles são mais enaltecidos na mitologia base deles. Mas, como é Shumatsu no Valkyrie, se não tá no torneio você é fraco, essa que é a verdade. Tirando o Hades, né? Tirando o Hades. Mas enfim, aí a gente vai aqui então para ele, né? A cereja do bolo desse capítulo, que é o nosso querido, digníssimo Sigurd, né? Outrora chamado também de Siegfried. E cara, eu quero pontuar aqui, eu vou fazer um vídeo depois, tá? Vai ter um vídeo sobre ele. Mas eu quero pontuar aqui como esse cara está preso. Porque a cena dele preso é pra passar a impressão de que ele é disparado uma das coisas, se não a coisa mais perigosa que tem no Tártaro. Sacou? Ele é pra ser a coisa mais cabulosa que tem ali, sabe? E o que acontece? Vamos lá. Primeiro que ele tá crucificado, não é uma cruz de fato, né, meio que parece que são duas cruzes com um pé no meio ali, né, entre as duas, e ele estaria ali no meio, no caso, nessa parte aí, né, ele tá preso ali por algumas correntes, né, várias correntes que estão cravadas ali no chão por estacas, e ele também tá meio que algemado, por assim dizer, né, ele tem ali umas presilhas ali, que são parte ali da cruz onde ele tá preso, né? Eu sei lá qual é o nome desse objeto no qual ele tá preso. Mas ele tá ali preso por algumas argolas, né? E essas argolas estão nos braços dele, pegando ali toda a parte do muque até o antebraço, né? Tem uma argola na canela dele, passando pelas duas pernas ali dele. E tem uma argola na altura ali da cintura, né? Um pouco ali na altura do abdômen, ali entre o abdômen e a bexiga ali, mais ou menos, né?
Só que aí tem uma hora ali que ele dá um zoom, né, vamos dizer assim, né? A gente vê mais de perto, em detalhes, essas partes aí que estão prendendo ele. E ele também tem objetos segurando as mãos dele, né? Ele tem ali uma prisão, umas presilhas nas mãos dele, né? Nos dedos ali, passando pela parte de cima ali da mão dele, até a palma ali, né? Pois é, e a gente também vê que parte das correntes, né, uma parte ali da corrente que tá presa na parede, tá rachado, como se ele tivesse oferecido resistência, né, pra sair, pra uma tentativa de sair em algum momento. Isso é bastante interessante, tá? Porque isso pode significar que esse cara é extremamente poderoso. E eu vou fazer um vídeo sobre essa parte aí, sobre o quão perigoso esse cara pode ser e por que ele pode ter sido condenado a ficar pela eternidade aí no Tártaro, tá bom? Mas enfim, o que interessa é que ele acaba descobrindo, né, por causa do Flaurus ali, sobre que o Ragnarok tá rolando e que os humanos estão conseguindo lutar. Ou seja, a Brunhilde tá conseguindo botar o plano dela em movimento. Parece que ele sabe qual é o plano já, desde o início, tá? Então provavelmente, se pá, essa ideia do Ragnarok foi ideia dele, né? E ele pede pra Brunhilde não se esforçar muito, porque ele percebe que ela pode estar sofrendo por causa disso também, tá? Então assim, esse cara parece ter uma noção do que tá acontecendo, ou do que deveria acontecer caso a humanidade conseguisse rivalizar com os deuses, né? É muito interessante isso daqui, tá? É muito interessante, esse cara é a chave para o futuro do universo de Shumatsu no Valkyrie, vai? E eu diria que nós vamos ter uma continuação, tá? Eu ainda acho que a gente vai ter uma continuação de Shumatsu no Valkyrie, mas vai ser, talvez não seja aquilo que a gente esperava exatamente, viu? Talvez não seja o que a gente espera, não. Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam do capítulo 77 de Shumatsu no Valkyrie, né? Vocês perceberam esses detalhes? Que outros detalhes vocês teriam aí a acrescentar também sobre esse capítulo aqui? Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que a gente tem aí o cupom da ROX com 10% de desconto. Vocês também ajudam o canal. É isso, valeu nerds, fui!